Muitas das vezes a gente olha para os discípulos, né, os apóstolos de Jesus, e a gente acha que Tomé ali é o cara, né, depois de Judas, é um cara que vacilou muito feio, de uma maneira muito forte, porque Jesus, quando ele voltou, ele ressuscitou, Jesus passou a viver novamente, e ele apareceu para os discípulos, todo mundo olhou, ficou ali, né, impactado com aquilo, e todo mundo olhava e falava assim, uau, olha só, Jesus, o mestre, ele tá aí, ó, dá pra ver com os olhos. Só que Tomé, cara, ele foi colocado como o incrédulo Tomé. Só que Tomé, ele traz um sinal para muitos crentes, ou na verdade para quem não crê ainda, mas para muitas pessoas que têm a fé de Tomé. Como assim a fé de Tomé? Aquele que tem que tocar para crer, que tem que ter um sinal para crer. Por quê? Porque por mais que ele queira crer só no que ele está vendo, ele não consegue e ele precisa de algo para se materializar. No passado, a minha vida de crente aí que eu vivi todos esses anos da minha vida ouvindo sobre cristão, eu vivi ouvindo que pessoas falavam assim, nossa, eu vi dentes de ouro aparecer na boca das pessoas, né? Eu vi pó de ouro aparecer na mão, eu vi óleo ungido nas mãos da pessoa brotar assim do nada, eu vi coisas sobrenaturais acontecer, né? E muitas vezes as pessoas perguntam, por quê? Qual que é o propósito? Se não vai mudar nada, se não salvou ninguém, se não curou ninguém, qual que é o propósito? E muitas das vezes esses são sinais para os crentes, para desenvolver a sua fé. É sinais para os incrédulos, porque a pessoa não consegue crer e Deus manda um sinal para que ele creia. Assim como Tomé. Tomé ele não duvidava de Jesus, ele não duvidava da sua ressurreição. Só que Tomé, ele traz uma afirmação para nós que, cara, eu estava aqui com todo mundo. Quando Jesus morreu, eu estava aqui também. Eu só saí por um instante e quando eu voltei, vocês vêm falar que Jesus ressuscitou, que ele estava aqui. Alguém tocou nele para ver se era real, se não era uma ilusão da cabeça de vocês, se não era simplesmente uma esquizofrenia, algo da mente. E quando eu penso muito em Tomé e me coloco no lugar dele, eu começo a imaginar assim, será que Tomé por algum momento não pensou assim, cara, eu quero crer, mas eu não quero ter dúvidas. Eu não quero ter dúvidas de que ele é o Jesus, o meu Senhor. Mas como que eu vou falar que isso é a verdade, que ele veio aqui em carne e osso e não foi só uma ilusão da minha cabeça, porque olha o impacto do que aconteceu e tudo, e a minha cabeça está perturbada agora, e de alguma forma para me confortar, minha mente criou uma ilusão de que Jesus está ali, e na verdade ele não estava. O que Tomé faz? Ele diz, eu só acredito se eu tocar, e Tomé vai lá. Jesus não trata Tomé da mesma forma que muitas das vezes a gente tratou, incrédulo e tal. Jesus trata ele com Tomé, vem cá. Coloca a mão aqui, ó, vê as marcas, sente o meu corpo, vê. Jesus, ele volta dos mortos. Não volta só em espírito, ele volta no seu corpo. Ele volta físico, ele volta em espírito e ele volta também em matéria. E Jesus, ele aparece ali para os discípulos, come com eles, parte o pão. Mas a diferença é que nenhum outro falou isso. Eu não vi nenhum outro ali tocar em Jesus ali e falar, não, eu toquei, o mestre estava ali. Mas Tomé traz isso para nós, para pessoas que não conseguiu crer somente no que viu, mas crer nesses sinais, que Deus manda esses sinais. Em amor, Deus manda para que gere fé nessas pessoas. Eles veem o sobrenatural, eles veem algo acontecer sobrenaturalmente para que desenvolva a fé e eles creiam em Deus. E assim Tomé, ele toca em Jesus, o que ele diz depois? Senhor meu e Deus meu, é o cara, é Jesus, é o meu Senhor, Deus está aqui em corpo, em alma e em espírito. E essa afirmação está na Bíblia para nos mostrar que Jesus é real, que ele do mesmo jeito que veio, ele vai voltar. E Tomé, me alegra o coração em ver isso, que por mais que traz toda essa cena aí, né, que Tomé não creu da maneira que deveria, toma um sermão ainda, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, legal, cara, mas também tá ali marcado, tá registrado na Bíblia que não era uma ilusão, Jesus não era só algo da cabeça dos discípulos que eles imaginaram por causa da pressão. Tomé tocou e falou assim, não é uma ilusão da minha cabeça, não é algo que a minha cabeça criou, é físico, é real, Jesus ressuscitou, Cristo está vivo e ele vai voltar para buscar aqueles que creem. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então creia nele, cara, creia nele, porque o reino de Deus está cada vez mais próximo de chegar para salvar aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que entregam sua vida para Jesus. E eu falo para você, não fique de fora, não fique de fora. Confesse o nome do Senhor, creia em Jesus Cristo. O mais, ele vai dar conta, ele vai fazer, ele cuida da tua vida.
vida. Ele só quer que você diga sim. Ele vai bater na porta do seu coração. E se você disser sim, ele vai entrar no seu coração, ele vai mudar a sua vida e o resto ele vai te dar o que você tem que viver, o que você vai fazer, o que você vai ter, o que você vai ser, ele que vai fazer, mas primeiro você tem que deixar ele entrar. E assim como Tomé, se você não tem fé para crer no que viu, peça um sinal a Deus. Deus mesmo diz: fazei prova de mim. Faz uma prova inteligente também. Ore, peça a Deus e Ele vai te dar um sinal da forma que você entenda. É que você entenda. Para os outros pode parecer loucura. Ah, Deus falou comigo de tal maneira. O povo vai falar assim: isso é coisa da tua cabeça. Mas para aquilo é a verdade do seu coração. Então ore, peça a Deus uma prova. Deus, fale comigo, mas de uma maneira que eu entenda. Eu tenho dificuldade de entender as coisas. Eu tenho dificuldade de ver as coisas. Então, fala comigo daquele jeitinho que só o Senhor sabe, que não vai ter como eu negar que o Senhor existe, que o Senhor é real, que Jesus Cristo ressuscitou e morreu por mim e me salvou, me curou, me restaurou, me redimiu, vai me salvar, vai me batizar e vai me levar para o céu. Me dá esse sinal, Senhor, que eu crerei e entregarei minha vida para o Senhor. Faz esse teste, depois você volta aqui, fala para mim nos comentários o que aconteceu, que eu quero também dar glórias a Deus por isso. E lembre-se, tudo que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Valeu!